Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello. Esse é o segundo vídeo da minha análise da legalidade e constitucionalidade do Decreto 9.785, tá? Quem não assistiu o primeiro vídeo, por favor, assista, porque senão vai ficar perdido aqui, tá? Então, continuando o vídeo anterior, analisando a questão jurídica, certo? O que o processo que a rede apresentou afirma, né? E por que eles alegam que o decreto tem que cair, tá? O que eles dizem? Eles dizem que o decreto é inconstitucional não porque viola a Constituição diretamente. Eles não apontaram assim, ó, viola o artigo tal da Constituição. É uma inconstitucionalidade indireta, porque o que eles dizem? O decreto exacerbou os limites da lei, certo? E, portanto, aquilo que exacerba é inconstitucional por ilegalidade, certo? E outro argumento que eles fizeram é o seguinte, olha, o decreto trata de temas, decreto embaixo, trata de temas que deveriam ser tratados pelo legislativo, certo? Porque é competência do legislativo. Só que eles não usam o argumento é competência do legislativo porque se você lê a Constituição, está escrito lá na Constituição que é competência do legislativo. Eles usam um argumento circular, que é aquele negócio, Tostines é gostoso porque é mais sequinho ou é mais sequinho porque é mais gostoso, tá? Isso não é argumento jurídico, certo? Qual que é o argumento deles? Eles dizem assim, olha, o decreto está tratando de temas que são de competência do legislativo porque existem projetos de lei tratando do mesmo tema. Tá. O fato de existir um projeto de lei tratando de um tema que foi regrado no decreto significa que o tema é necessariamente de competência do legislativo? Não, é óbvio que não. Porque existe um brocado no direito que diz o seguinte, quem pode o mais, pode o menos. Então assim, uma regra constitucional pode tratar de um tema que seria de decreto? Lógico que pode. Ela está acima. Uma lei ordinária pode tratar de um tema que seria de decreto? Lógico que pode. Ela está acima. O decreto pode tratar de um tema que seria de portaria? Portaria é para baixo do decreto? Pode. Lógico que pode, porque está acima. Então assim, porque está sendo tratado no Congresso significa, obviamente, é correto dizer que o tema é do Legislativo? Não, porque o Legislativo pode se enfiar, se meter a tratar de questões que seriam relativas ao Executivo, tá? Então, existe uma falsa simetria, é uma falácia esse argumento, tá? Aí a pergunta é, tá, mas se podia ser tratado por decreto, por que tem projeto de lei? Tá? Aí é só uma questão de você analisar o histórico do Brasil. Quem que governa o Brasil faz 20 anos? É a esquerda ou a direita? A esquerda, né? Faz 20 anos que nós temos governos armamentistas ou desarmamentistas? Desarmamentistas. Algum governo desarmamentista vai aprovar via decreto alguma coisa que aumenta o acesso às armas? É óbvio que não! Eles não respeitaram nem o resultado do referendo de 2005. Em 2005 a gente decidiu, olha, a gente quer manter o direito a comprar armas e munições. Aí o que eles fizeram? Via decreto, eles pegaram as regras do Estatuto do Desarmamento, que já eram bem restritivas, e restringiram ainda mais. Aí os caras ficam com aquela falácia, ah não, mas você tem o direito de comprar arma. Tem? Tenta lá pra ver se consegue. Não consegue. Colocaram um monte de restrição pra impedir o direito. E tinha violação da legislação? Não tinha. Ué, se não tinha pra proibir, por que tem pra liberar? Vocês tinham que ter reclamado lá atrás, ó. Vocês não são? Aí vem a hipocrisia que eu falei no vídeo anterior. Eles dizem que estão fazendo porque querem defender a democracia, as liberdades, etc. Mentira! Eles querem defender a ideologia deles. Porque se fosse para defender liberdade, etc, eles tinham reclamado, inclusive, quando era contra o interesse deles. Tá? Você só pode acreditar que alguém está fazendo de forma porque preza pela lei, quando ele faz, inclusive, quando é contra o interesse dele. Quando ele faz só quando é a favor do interesse dele, ele está preservando o interesse dele, e você tem que analisar se o argumento realmente é válido, certo? Então, o argumento deles não é válido. Por quê? Por que existe projeto de lei tratando de matéria de decreto? Porque quem tinha competência para emitir o decreto nunca iria emitir. Nunca. Mas havia demanda popular para que a regra de decreto fosse alterada para ficar mais permissivo. Certo? Bom, se o executivo que tem competência para fazer não faz, e deixa claro que não vai fazer, quem pode mais pode fazer, para obrigar quem pode menos a fazer. Então, todas as legislações que eles estão apontando lá na ação deles para sustentar que isso é competência do legislativo porque está sendo tratado no legislativo, não são competência do legislativo coisíssima nenhuma. Só foram apresentadas perante o legislativo porque foram apresentadas na época que a Dilma era presidente. E daí o que acontece? O legislativo estava atuando através da bancada da bala para obrigar o executivo a aceitar uma coisa que poderia fazer por decreto, mas não quis fazer por conta da sua ideologia.
certo? Então o que acontece? É uma forma do legislativo obrigar o executivo a fazer uma coisa que ele poderia fazer, mas não quer fazer. Por quê? Porque se a lei passa lá no legislativo, ela vai para o executivo para ele fazer o veto. Se o executivo veta, e com certeza Dilma iria vetar, certo? O veto volta para ser analisado pelo legislativo, e o legislativo pode derrubar o veto. Derrubar o veto vira lei, entendeu? Então, o argumento é uma falácia. Por esse argumento, o decreto não é inconstitucional. Por que que existe lei tratando do tema? Porque o executivo se recusou a tratar do jeito que o povo queria. Então, quem pode o mais está fazendo um trabalho que era para o menos fazer, certo? Bom, o pessoal votou e deu poder para um cara que é armamentista. Ah, porque ele ganhou a eleição porque é o Bolsonaro, agora não pode mais? Continua podendo. Tinha projeto de lei no legislativo, o projeto de lei perdeu a razão de ser. Por quê? Porque agora vai ser feito via decreto, entendeu? Qual que é a justificativa que eles teriam que dar? Eles teriam que dizer assim, olha, o decreto não pode regular isso porque esse artigo dessa lei diz o contrário, entendeu? O limite é o que a lei diz, não é o que está rolando lá no legislativo. E aí vem o primeiro ponto. Se eles usaram esse argumento de bosta, tá? Esse argumento fajuto, por quê? É porque eles são burros? É porque eles não têm assessoria jurídica? É porque eles não sabem como é que faz? Não, é porque eles não têm outro argumento, certo? Quem usa falácia é porque não tem argumento legítimo, certo? Então, porque tem uma lei lá no legislativo tratando desse tema, o decreto não pode tratar? Errado! Você tem que dizer, viola a Constituição ou viola outra lei. Se você não diz viola a Constituição ou viola outra lei, babau, meu amigo, seu argumento está furado. E a ministra Rosa Weber sabe disso, tá? Basta alguém explicar para ela, se alguém quiser, copia o vídeo, manda lá para a ministra, entendeu? E pronto, por esse argumento não tem constitucionalidade, certo, pessoal da rede? Vocês são muito legais, muito bacaninhas, mas vocês estão errados, certo? Outra questão, outro argumento. Mas o Bolsonaro estendeu indevidamente as classes que têm porte de arma. As classes que têm porte de arma estão no artigo 6º com seus incisos. Para aumentar o número de classes possíveis, só via projeto de lei. Certo ou errado? Errado novamente, porque não foi isso que o Bolsonaro fez. Existe projeto de lei dando porte de arma para advogado? Existe, que daí seria no artigo 6º, inciso, alguma coisa lá, advogado, classe advogado. Só que o Bolsonaro não fez isso, ele não aumentou o rol do artigo 6º. O que ele fez? Ele pegou uma brecha que o amigo de vocês, o Lula, aquele cara que foi preso sem provas, aquele cara que é o pai dos pobres, que só queria amar as pessoas, certo? E daí cobrou a comissãozinha dele para isso, tá? Aquele cara, ele deixou uma brecha no Estatuto do Desarmamento de caso pensado, certo? O artigo 10º, parágrafo 1º, dava um poder arbitrário, tá? Não é poder discricionário, é poder arbitrário para o delegado de Polícia Federal dar porte de arma para quem ele quisesse, certo? E por que o Lula fez isso? É porque ele é burro, ele esqueceu e deixou a brecha na lei. Lógico que não, meus amigos. Vocês não estão vendo o que está acontecendo na Venezuela, vocês não viram Fora de São Paulo, vocês não viram toda a movimentação, vocês não veem todo mundo contra o Bolsonaro. Isso daí foi feito de caso pensado. Para que existe o artigo 10, parágrafo 1º? É pro Lula dar porte de arma pros capanga dele, entendeu? É para isso. É para isso que serve. Você acha que o cara que é um ditador, que tem interesse de mandar em tudo, em comandar tudo, né? Que não quer ser deposto nem de forma democrática. Você acha que ele desarmou o povo porque ele está preocupado com os assassinatos? Se ele tivesse preocupado com os assassinatos, ele tinha revogado o Estatuto do Desarmamento, porque o número de homicídios praticamente dobrou desde que essa porcaria foi implantada, certo? É só analisar objetivamente. Se fosse feita uma análise objetiva, qualquer análise objetiva conclui que o Estatuto do Desarmamento é um fracasso completo, certo? Inclusive, logo depois que passou essa porcaria, o ministro da Justiça da época falou, não, mas o objetivo nunca foi desarmar os bandidos, certo? Controle de armas nunca tem a ver com armas, ele tem a ver com controle, tá? Esse artigo 10, parágrafo 1º, está lá de propósito para o Lula poder fazer o que o Maduro fez na Venezuela. Na Venezuela todo mundo está desarmado, mas daí tem os coletivos que ficam andando de motinha, que não são polícia e estão armados. Por quê? Porque na lei de desarmamento deles também tem uma brecha que permite que o presidente, o ditador, decida quem que vai poder ter arma e quem que não vai poder ter arma. Então os capanga do Maduro estão armados, o povo está desarmado, certo? Então, pessoal da rede,
pessoal da esquerda, pessoal desarmamentista, aceitem. O Bolsonaro simplesmente pegou a brecha que vocês deixaram para armar os seus capangas e armou uma parte pequena da população, tá? E como é que ele fez? Por que não é inconstitucional? Novamente, quem pode o mais, pode o menos. Então vamos colocar a hierarquia. A gente tem a Constituição Federal, certo? Debaixo da Constituição Federal, a gente tem os poderes, certo? Entre eles o Poder Executivo. O Poder Executivo tem o direito de nomear os ministérios. Então, abaixo do Bolsonaro está o ministro Sérgio Moro, que é o ministro da Justiça. O ministro da Justiça manda e coordena na Polícia Federal. Debaixo do ministro Sérgio Moro está o delegado de Polícia Federal. Leia o artigo 10 do Estatuto do Desarmamento. Quem decide quem tem porte de arma de forma arbitrária. E eu digo arbitrária e não discricionária porque tem uma diferença. Qual que é a diferença? Um ato discricionário é um ato onde a administração tem a possibilidade de decidir. O agente público, no caso delegado, tem a possibilidade de decidir. Olha, vendo o caso A, B ou C, eu decido A, B ou C. Eu tenho o poder de decidir, certo? Respondo pela minha decisão, mas eu tenho o poder de decidir, tá? Isso é uma situação discricionária. Então, eu tenho 10 mil reais para gastar em munição. Aí eu discricionariamente decido. Eu vou comprar tanto de 9mm, tanto de calibre 12, tanto de munição não letal. Isso é um ato discricionário. O que é um ato arbitrário? É um ato que você decide porque sim, certo? E eu classifico o deferimento ou indeferimento de porte de arma como um ato arbitrário porque não tinha fundamento, tá? Pegue os pedidos que foram feitos, analise todos, você vai ver que não tem um padrão. Não tem. Não tem explicação. O delegado decidia porque sim ou porque não, pronto e acabou. Tanto é que a decisão, inclusive, era irrecorrível, certo? Então, um ato discricionário, ele é recorrível, porque se você provar que o fundamento da decisão está errado, o ato é nulo, certo? Quem que conseguiu anular um indeferimento de porte de arma? Ninguém. O ato é completamente arbitrário, certo? Não tem controle. Então, e aí vem uma crítica que eu faço pessoal que fica puxando muito o saco da Polícia Federal, tá? Polícia Federal não é uma instituição patriota que salvou o Brasil. Não é, não. Não é. Na minha opinião, tá? A Polícia Federal deve um pedido de desculpas de joelho no milho para os brasileiros, tá? Por quê? Porque pela brecha que o Lula deixou na lei, bastava que os delegados de Polícia Federal se recusassem a negar porte de arma para as pessoas, que o Estatuto do Desarmamento virava letra morta. Entendeu? Mas não. Lula comprou umas viaturas bacanas, comprou um armamento bacana, comprou uns helicópteros bacana, deu uns aumentos para os delegados. E o que os delegados fizeram? Obedeceram caninamente a uma ordem absurda, tá? E imoral de desarmar a população. E eu digo que era imoral porque é o seguinte, qualquer delegado que negue um porte de arma para alguém que peça, ele tem a obrigação moral de garantir a vida dessa pessoa até ela morrer de doença, do coração, tá? Porque quando você diz para alguém, olha, confie na polícia, e é isso que eles diziam para negar, é obrigação da polícia te defender, tá? Porque você não está em risco maior que as outras pessoas, você está assumindo um compromisso moral de dizer, olha, você não precisa se defender porque eu garanto que você vai ficar vivo. Tá? E quantas dessas pessoas que pediram porte de arma foram mortas logo depois, tá? Então assim, minha opinião pessoal, você que negou porte de arma, todo mundo que morreu tá na tua conta, tá? Tá na tua conta, tá? Pedisse demissão, fosse fazer outra coisa da vida, tá? Mas colocar em prática essa lei absurda, tá devendo um pedido de desculpas, tá? No começo, quando as pessoas até achavam que era uma boa ideia e tal, até vá lá, entendeu? Mas nos últimos 5 anos, quando era óbvio que a gente estava em guerra civil, certo? E o porte de arma era necessário para as pessoas se defenderem, certo? Eu não desculpo. Eu particularmente não desculpo. Eu acho que o cara que nega porte de arma para os outros, ele tinha que andar o dia inteiro desarmado, tá? Entra na repartição, pega sua arma, põe na cintura, saiu da repartição, vai para casa desarmado. Se submete às mesmas condições que você está submetendo os outros, tá? Então o pessoal aí que é puxa-saco da Polícia Federal, puxa-saco do delegado da Polícia Federal, reveja os seus conceitos, tá? Porque eles não são tão gente boa assim como o pessoal tem dito hoje em dia, tá? Então, ultrapassando esse adendo. A justificativa de, mas está sendo votado no Legislativo, não vale nada, tá? Não é porque está sendo votado no Legislativo que é ilegal. É ilegal porque viola o artigo do desarmamento ou viola a Constituição. Se você não apontou qual artigo do desarmamento, não apontou qual artigo da Constituição que não tem a ver com exceder os limites da lei, teu argumento é inválido, tá? Em relação às classes que o Bolsonaro considera presumidamente em risco e cumpridores do artigo 10.
parágrafo 1º. Se não tivesse artigo 10, parágrafo 1º, ele não poderia fazer. Como tem, ele pode fazer. O que ele fez? Ele criou uma nova linha, ele criou uma nova classe com direito a porte? Não! Ele só inverteu o ônus da prova. É só isso. O que acontece? O delegado continua podendo negar o porte de arma para essas pessoas, tá? Senhor delegado, você não gosta dos outros armados? Só você que pode dar armado porque você é melhor do que os outros. Ótimo, né? Você anda o dia inteiro armado, você confia a sua vida na sua arma, é só os outros que não podem. Tá? Então, senhor delegado, você quer negar o porte de arma? Ótimo! Pegue a documentação, certo? E negue. Só que daí você é que tem que provar que a pessoa não está em risco. E aí, ó, eu lhe desejo boa sorte para provar que qualquer brasileiro que resida aqui não está em risco. Certo? E daí, se você negar o porte de arma para a pessoa dizendo que ela não está em risco e na semana seguinte ela morrer assassinada, você responde. Responsabilidade pessoal do agente público. Tá? Aí vai perder o carguinho, vai perder as vantagens, pode responder até por homicídio culposo. Certo? Porque não analisou direito o processo. Tá? Porque fez fundamento falso. Né? Então, tem responsabilidade. A única coisa é isso. Ele tirou o direito do delegado de negar porque sim para essas categorias. Para essas categorias é o seguinte, o delegado quer negar, se esforce, vai lá, puxa a vida preguiça do cara lá, mostra lá. Não, mas o cara anda de carro blindado, não, mas no bairro que ele mora e no bairro que ele circula, o índice de criminalidade é 0. Não, a esse cara eu vou negar o porte de arma porque eu, delegado, estou destacando uma equipe de 4 policiais para fazer a segurança da vida dessa pessoa pro resto da vida. Pronto, tá negado o porte de arma. Só que daí dá trabalho, né? Por que o pessoal desarmamentista tá dodói? Porque eles sabem disso. Eles sabem que eu estou certo, certo? E eles sabem que a negativa antes, na verdade, era uma revogação tácita e ilegal do artigo 10, parágrafo 1º. Não tem nada de legal. Então, resumo da história. Em relação a já existir projeto de lei, isso não é argumento, certo? Não, simplesmente não é argumento. Em relação às novas classes, como ele não adicionou artigo C, ele não disse que é direito da pessoa pedir porte, ela só disse que é presumida o atendimento do artigo 10 e que o delegado pode muito bem provar que ele está errado e negar. Então, não tem argumento válido para dizer que é inconstitucional. Ele está no limite da lei. Ele teria ferido o limite da lei se ele dissesse assim, ó, agora está todo mundo presumidamente com direito a porte. Aí sim, porque daí ele estaria alterando o entendimento do artigo. Motorista de caminhão passa 90% do tempo num local isolado, ermo, sem telefone. Sozinho, o cara está abandonado. Entendeu? Lógico que está em risco, entendeu? As outras classes lá, que eu nem prestei muita atenção, mas estão em risco, sim. Estão em risco exacerbado, em risco adicional. Então, como ele não deu porte para todo mundo, mas deu para classes que efetivamente, por conta da sua atividade, tem um maior interesse dos bandidos e o interesse de matar a pessoa, né? Ele simplesmente fez o que o seu poder como presidente lhe permite, tá? Então, não tem nada de inconstitucional. Tá? Quer dizer, tem uma coisa que é inconstitucional. E essa coisa que é inconstitucional mostra como esse pessoal desarmamentista é um bando de hipócrita. Tá? Porque assim, ó, eles defendem que o Lula não pode ser preso porque teve violação da presunção da inocência do Lula. Tá? Que é mentira, porque tá cheio de prova lá. Tá? Mas enfim. E nenhum deles entrou com ação reclamando do artigo 14, que diz que se você for só indiciado por um crime doloso, e não é nem crime violento, é por qualquer crime doloso, você tem que obrigatoriamente entregar as suas armas. Isso sim viola a presunção da inocência. Isso viola a presunção da inocência das pessoas. E eu não vi nenhum esquerdista até agora tentar para isso. Tá? E eles não reclamaram disso. Ou seja, eles são hipócritas. Porque quem defende presunção da inocência, defende presunção da inocência não importa para quem. Quem defende presunção da inocência e fica cego quando a presunção da inocência defende o seu interesse de desarmar as pessoas, é um hipócrita. Não tem outro nome. Então eles estão reclamando do que não é ilegal e do que é obviamente ilegal, fingiram que não viram. Tá? Então, resumo do vídeo. Não tem absolutamente nada de legal no decreto do Bolsonaro. Tá? É a nova política. Essa eleição de 2018 foi uma espécie de plebiscito. O Bolsonaro só cumpriu o que estava previsto na sua campanha. Campanha vitoriosa, com uma ampla maioria. Tá? E o item número 1 da campanha era isso, era esse decreto. Vamos dizer que não tem legitimidade democrática? Tem legitimidade democrática, muito mais do que o próprio Estatuto do Desarmamento, que foi votado com compra de voto no mensalão. Está comprovado lá, leia lá o julgamento do mensalão.
O pessoal recebeu dinheiro para votar a favor do desarmamento. Se tem alguma coisa que é ilegal inconstitucional aí, é o Estatuto do Desarmamento, que foi votado com compra de voto. Lei votada com compra de voto não pode valer. Tá? Então, rede, pessoal da esquerda aí que defendem democracia, a primeira coisa que vocês tinham que fazer é pedir a revotação do Estatuto do Desarmamento, submete essa porcaria de volta à votação, agora que a gente sabe que não tem mensalão, certo? Eu duvido que essa porcaria passe de volta, duvido, tá? E, por último, recadinho pra galera de esquerda, reclamem com o Lula. Foi ele que botou a brecha pra armar os capanga dele. Bolsonaro só utilizou a brecha para armar uma certa parte da população. Não tem nada de errado, não tem nada de ilegal, reclamem com o Lula, tá? Então, é isso, gente. Essa é a análise. Por isso que o decreto não cai. Tá na mão da Rosa Weber. A Rosa Weber, olhando isso daí, juridicamente, não vai dar liminar, tá? Isso daí vai ter que ir pro plenário, certo, do STF. Vai demorar para ir pro plenário do STF. E eu acredito que esse decreto aí, se tiver uma ou outra modificação, vai ser coisinha pouca. Tá? Quem é atirador vai continuar com o porte, uma ou outra classe que vai sair aí, espero que seja dos advogados, porque tem muito advogado esquerdinha aí, tá na hora do pessoal começar a se espertar também, né? Talvez tirando um direito das pessoas, as pessoas comecem a perceber o que está acontecendo. E é isso, gente. Peço desculpas aí pelo vídeo longo, essa é a minha análise. Se tiverem mais dúvidas aí, deixem nos comentários, que daí eu vou tentar pegar tópicos específicos e explicar melhor. Boa tarde, até o próximo vídeo.